Bom dia! Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa GEL Vida Leve. E hoje tá imperdível. Nós vamos falar sobre hormônio, sono, alimentação, exercícios físicos, bem-estar, tudo que envolve o mundo de uma mulher 40+. Então fica aí e não perde! SOS hormonal. Climatério. Como saber se eu já estou passando por ele? Bom, o climatério é uma fase que pode começar até 10 anos antes da menopausa. Tem muita gente que associa com a interrupção do fluxo menstrual, mas aí já estamos na menopausa. O climatério é a fase onde acontecem muitas oscilações hormonais e físicas também. Nem sempre essas oscilações estão detalhadas e descritas em exames laboratoriais. Muitas vezes as mulheres que chegam até mim, elas chegam com exames laboratoriais ok, dentro da normalidade, mas muito sintomáticas. E nessa fase do climatério, a gente trata sintomas, não resultado de exame. Então, o que pode acontecer nessa fase? Oscilações de sono, perda de massa muscular de uma forma muito mais célere que acontecia antes, emagrecimento dificultado, aquilo que fazia já não funciona mais porque os hormônios estão começando a oscilar. É muito difícil de dar um diagnóstico através de um simples exame laboratorial. A oitiva da paciente aqui é o que tem de mais importante. Tu vai saber se tu está passando pelo climatério quando todos os sintomas relatados pela paciente coincidem com os sintomas do climatério, que vem antes da menopausa, antes da interrupção do fluxo menstrual, mas sim, as mulheres podem passar longos períodos sem menstruar, não superiores a 12 meses, mas também podem ter um fluxo menstrual mais acelerado e desavisado. E agora, para te ajudar a mapear se os teus sintomas coincidem com isso. Tem 40 anos ou mais, está com dificuldade de dormir, começou a sentir ondas de calor, normalmente elas começam no período noturno, mas também pode acontecer durante o dia. Começou a perder a paciência com mais facilidade. Sim, essa fase também bagunça com o emocional. Então aquilo que antes passava batido, muitas vezes vira motivo de choro. Essa fase é sim do climatério. A gente começa a sentir que o corpo está diferente. Gordura abdominal mais resistente, aquela dieta que tu fazia antes, hoje já não funciona mais. Aliás, mulheres 40+, não façam dietas restritivas por muito tempo, principalmente se estiverem passando pelo climatério. Aprendam a ouvir o corpo de vocês. O diagnóstico se faz muito pelo que se sente. O exame laboratorial nem sempre vem e confirma. O diagnóstico é feito através do relatório, daquilo que a gente vive, é a vida que traz o diagnóstico do climatério, não é um exame laboratorial. Aliás, envelhecer é inevitável, mas perder saúde não precisa ser. Com boas escolhas feitas diariamente, a gente consegue envelhecer de uma forma muito saudável, muito leve, com estratégia fica ainda mais fácil. Rotina anti-caos. Esse é um quadro que vai melhorar a tua rotina diária aí. Como melhorar o sono hormonal? Para quem está passando pelo climatério, deve ter percebido que os despertares noturnos andam acontecendo com mais frequência. Isso ocorre pela queda do estrogênio e a mudança na produção de progesterona, que está diretamente ligado com a qualidade do sono. Então, quando a mulher está passando por essa oscilação toda que é o climatério, aliás, eu preciso fazer um parênteses, quando a gente fala de climatério, parece que tudo vira caos. E não, gente, é só mais uma fase da vida. Assim como lá na adolescência nós mulheres tivemos que aprender a lidar com tudo que veio pela frente, é mais uma forma diferente de levar a vida. Aqui pode ser um lindo despertar, mas para isso a gente precisa fazer as pazes com essa nova fase. Agora, como é que a gente faz para conseguir embalar um soninho de qualidade? Eu costumo dizer que para as mães, para quem é e para quem não é, todo mundo sabe do que eu vou falar.
Quando a gente tem uma criança na casa ou convive com um bebê, a gente não chega e larga essa criança no berço, vira as costas e acha que ela vai dormir, né? A gente tem que preparar um ritual, a gente tem que preparar a casa, o ambiente para que essa criança queira dormir. Tem pais, às vezes, que reclamam e falam: ah, meu filho vai dormir meia-noite, 1 hora, mas é que a casa toda está funcionando meia-noite, 1 hora. O mesmo vale para a gente. Não adianta estar aqui, ó, com telas, com TV ligada, com a cara no celular e achar que simplesmente 1 hora decide fechar o olho e tudo vai acontecer, o sono vai chegar. Precisa estabelecer um ritual do sono, assim como colocar um bebezinho para dormir. A gente vai lá, dá um banho quente, quem sabe usa óleos essenciais, troca a fralda do bebê, prepara o quarto, muda a luz, baixa o volume da casa e ninguém fala mais alto, todo mundo fala baixinho para que essa criança vá dormir, né? Pensa que tu tá colocando a tua criança interior para dormir. O ritual é muito parecido, baixar as luzes da casa, evita telas, evita celular, aliás, tira isso de ti pelo menos 1 hora antes de ir dormir e vai preparando o teu ambiente. As luzes do quarto não podem ser luzes brancas, aliás, o ideal seria da casa inteira ser luzes amarelas, de tom âmbar. A gente não precisa ter uma iluminação muito grande, muito pesada na casa. Por quê? Existe um ciclo circadiano. Quando tem sol, a gente tem que estar acordada, tem que estar ativa, tem que estar cheio de energia. Quando não tem mais, está na hora de começar a baixar a frequência para embalar um soninho restaurador e de qualidade. Então, façam isso na casa de vocês. Não forcem o seu metabolismo a funcionar contra o seu ciclo natural. Colaborem com isso. Troquem as luzes da casa, se não for possível, pelo menos a do quarto. Vai lá, coloca uma luz mais amarelinha, mais âmbar, deixa esse quarto assim com aquele ar aconchegante. Depois disso, evita telas. Toma um banho morno antes de dormir, quem sabe faz uma automassagem, estabelece qual vai ser o ritual que vai embalar o teu sono para produzir os hormônios corretos e te deixar novinho de manhã cedo. Tudo isso porque dormir bem não é luxo, é um dos pilares da saúde hormonal. Pausa para um café. E esse aqui é café de verdade, direto de Vitória da Conquista, na Bahia. O Reserva do Vale veio para conquistar o coração dos gaúchos. Assiste o vídeo aqui e coloca também esse momento e esse café na tua rotina. Emerson Farias, formado então em Educação Física pela PUC, com especialização em treinamento e biomecânica. Eu tenho que ler porque é muita formação, né? Atua também como personal trainer e é fundador da EF Team, consultoria online especializada em treinamento para mulheres que buscam evolução estética com saúde. Emerson, vou começar te perguntando, exercício físico pode ajudar nos sintomas do climatério? Se sim, como? Sim, o climatério ele é uma fase de transição hormonal e nessa fase acaba tendo uma queda de alguns hormônios, principalmente o estrogênio, e acaba tendo alguns sintomas como a fase dos calorões, a fase da dificuldade para dormir e algumas oscilações do humor, e o exercício físico ele atua exatamente nesta prevenção, porque o exercício físico ele auxilia, né, liberando alguns hormônios muito importantes como endorfina, serotonina, que ajudam no humor, na ansiedade, auxiliam também auxiliam no ganho de massa muscular e também a prevenir a perda de massa muscular. Tá. E tu acha, então, que uma pessoa que não treina, uma mulher que não treina e está nessa fase do climatério, vai ser mais sintomática
do que alguém que tem rotina de exercícios físicos e que se movimenta mais. Exatamente. Quando a mulher ela passa a ter uma regularidade de exercício físico, ela acaba tendo o benefício de uma qualidade de sono melhor, de uma alimentação mais adequada, e isso automaticamente é muito benéfica para prevenir todos os sintomas do climatério. E agora eu vou puxar um pouquinho aqui para o meu lado, né? Porque eu percebo, eu atendo mulheres 40, 45 mais aí, que muitas vezes não treinam e não sabem por onde começar. Me conta aí, por onde que essa mulher começa? Responde aí para as minhas pacientes. Primeiramente, é necessário o acompanhamento, né, de um bom profissional. E geralmente a gente vai começar com uma pessoa sedentária, com exercícios um pouquinho com a intensidade mais leve, né? Geralmente, exercícios multiarticulares facilitam nessa iniciação para que a gente consiga adaptando essa pessoa à rotina, né? A criar uma constância para que ela tenha esses benefícios da atividade física, do ganho de massa muscular e da redução do percentual de gordura. Que nessa fase, né, já diz a Cláudia Raia, vai no banho. Mas eu já complemento, se não tomar banho vai igual, tá? Não adianta nada, então tomem banho, tá? Agora, me diz uma coisa, Emerson, existe algum exercício específico que ajude a prevenir essa perda de massa muscular de forma um pouco mais direcionada ou não? Todos os exercícios vão ajudar? Todos os exercícios vão ajudar. A gente fala mais sobre o tipo de treino. E o treino de força, combinado com os exercícios cardiovasculares, são os que se mostram mais efetivos nessa fase. Musculação, então. Exatamente. E, bom, não quero arrumar briga aí com o pessoal do CrossFit, né? Porque todo exercício é bom e é bem-vindo. Mas treino de força, então, para mulheres 40, 45 é o mais indicado. É o mais indicado, até porque é muito normal que depois dos 40 aconteça uma condição natural, que é a sarcopenia, que é a perda de perda muscular progressiva. E o exercício físico, ele auxilia na prevenção de massa muscular e até no aumento dessa massa muscular. Bom, e eu ouço muitas queixas, então, das mulheres falando de falta de energia para treinar, né? Muito por conta dessa oscilação hormonal que tu acabou de dizer. Como lidar com isso? É necessário entender que é muito normal nessa fase essa oscilação de disponibilidade ali de motivação. Então, é necessário a gente ter uma flexibilidade nesse treino. Quando a gente estiver com uma energia a mais motivada, a gente adequa a treinos mais intensos, né? E quando a mulher acabar tendo um pouquinho menos de disposição, a gente flexibiliza, diminuindo um pouquinho a intensidade, o volume, e também a gente pode adequar apenas exercícios cardiovasculares. O que não pode é parar completamente. Até porque nós mulheres, a gente a vida inteira oscila, né? O ciclo é muito diferente. O homem está sempre igual, né? Do dia 1 ao dia 30, ele está igual, né? Oscila muito pouco. E nós não, a vida inteira, desde a primeira menstruação, a mulher já tem fases em que ela não vai ter tanta força disponível. Agora, depois dos 40, além dessa oscilação hormonal, a gente ainda tem a fase menstrual que é muito irregular. É sempre uma surpresa, né? A gente nunca sabe quando chega, quando vai embora e quando aparece de novo. Então, além dessa oscilação, a gente ainda perde massa muscular de forma mais rápida. Isso também tira energia. Então não vai ser todos os dias que a gente vai estar lá disposta para treinar. E tu como personal, como é que tu lida com uma mulher 40 a mais que chegou e falou para ti: Emerson, não tô legal, acho que vou menstruar, não sei. Hoje eu tô sem energia, tô aqui na força, né, da disciplina, porque na força do corpo é que não é. Como é que tu conduz esse treino para ele ser efetivo também? Com as minhas alunas, eu sempre tenho uma organização. A gente já geralmente sabe quando esses períodos vão vir e a flexibilidade vai auxiliar muito, né? Porém, o estilo de vida conta muito. Quando a pessoa ela tem um controle do estresse, a qualidade do sono e também uma alimentação adequada para a vida que ela quer levar, que é uma vida mais saudável, isso ameniza totalmente a falta de motivação na hora do treino. E uma dúvida, as mulheres
40 a mais, elas reclamam muito da barriguinha. E elas querem ir para academia e eliminar aquilo. Chegam falando, eu quero ficar com a barriga chapada, mas não quero perder bunda, né? Mantém meu glúteo no lugar, mas seca a minha barriga, né? Uhum. O que tu recomenda? Todo mundo tem a ideia na cabeça de que eu preciso fazer cardio, eu tenho que perder a barriga, então se eu tiver que investir meu tempo, eu vou pro cardio. Tá certo ou tá errado? Na verdade, está errado em partes, né? As atividades cardiovasculares, assim como o treinamento de força, têm uma importância muito grande, né, no processo de emagrecimento, porque o treino ele vai auxiliar no ganho de massa muscular e isso vai aumentar o metabolismo, né, que vai, obviamente, auxiliar na perda de gordura. Já as atividades cardiovasculares vão auxiliar também no gasto calórico. Então, o ideal é que a pessoa consiga combinar treino de força, alimentação adequada e atividades também cardiovasculares para que ela tenha um bom processo de emagrecimento. Ai, perfeito, Emerson. Obrigada pelos teus ensinamentos, pela tua participação. Agora, sabe aquela rotina que a gente fala sempre? Tem uma rotina anti-inflamatória? A melhor forma de começar o teu dia é utilizando os shots da Bonjour. Sim, para esse início de rotina, nada melhor que ter um produto pronto, à mão, fácil de usar. Eu já introduzi isso aqui na minha vida há muito tempo e vou alternando. São 3 tipos de shot, Golden Milk e ambos, tanto do pacote verde quanto do pacote laranja que vocês estão vendo aqui, tem chaga, que é um poderoso antioxidante, anti-inflamatório e energizante. Quer ter uma rotina com saúde, leveza e vitalidade? Então tu precisa conhecer os shots da Bonjour. Virada dos 40. Motivação. Esse é um tema que sempre volta para a caixinha de perguntas. Onde buscar motivação e voltar a se sentir dona do próprio corpo? Como fazer isso quando tudo parece que está fora do controle? Bom, primeiro, que nem sempre a gente está motivada. Já parou para pensar que quando a gente trabalha fora, ou mesmo quando não trabalha fora, quando cuida da casa, e simplesmente está num dia zero motivação. Eu não tenho motivos para sair da cama hoje, mas eu tenho que sair. Então, tu levanta da cama, sai e faz o que tem que ser feito. Simplesmente faz, sem pensar, talvez, focada num outro objetivo, sem motivação. Nem sempre o combustível vai ser motivação. Às vezes a gente vai porque tem disciplina, às vezes a gente vai porque tem contas a pagar, tem que trabalhar. Muitas vezes a gente sai da cama porque tem um filho para cuidar. Enfim, são N as razões que nos fazem realizar determinadas atividades. Então, realmente, nem sempre a gente está devidamente motivada, né? Quando a gente vai para academia, muitas vezes vai treinar, falar, nossa, hoje eu estou zero motivação. No fundo, existe um motivo para te estar lá. Qual é? Talvez não seja o mesmo de sempre, talvez seja simplesmente pela rotina, pelo costume, pelo hábito, ou porque tu tá com o psicológico te cobrando que tu tenha que fazer aquilo ali, né? Mas nessa fase em que a gente está aí no climatério, muitas vezes a gente não se sente mais dona do próprio corpo, não se reconhece, né? Ganha peso, perde massa muscular, o cabelo começa a cair, começam a aparecer raízes brancas, tudo aquilo que faz com que a gente já não se reconheça mais ou não se sinta no poder de mudar o próprio corpo. Como é que a gente faz para que isso mude? Primeiro, é tratar o emocional, porque toda essa visão ela vem muito mais voltada ao emocional, aquilo que eu sinto com relação a mim mesma, aquela imagem que eu estou vendo no espelho muitas vezes não é a que eu quero ver. Mas quando a gente consegue se reconectar, olhar para dentro de si, entender que ali dentro mora uma mulher que talvez não seja mais a mesma, que estava ali antes dos 40, mas reconhecer que a gente muda. Eu digo que é o efeito borboleta, né? A gente se transforma num ser muito mais bonito, mas para chegar nesse ser, para ver esse ser, tem que sair do casulo, e é lá
onde a gente não se reconhece. É lá que o corpo está estranho, está esquisito, o lugar está apertado, está sufocante. E a gente precisa se reconectar. Eu entendo que neste momento, olhar para o emocional, cuidar dele, fazer um acompanhamento, quem sabe, ou buscar estratégias. Muitas vezes eu falo sobre isso lá no Instagram e as pessoas falam assim, Géli, mas eu não tenho dinheiro para pagar um psicólogo ou fazer uma terapia da forma correta. Quando tu entende que é algo que tu precisa fazer e precisa priorizar, e esse é o ponto-chave aqui, priorizar o lado emocional, tu vai buscar a tua estratégia. Seja se voltando para o lado espiritual, frequentando uma igreja, seja buscando uma meditação no chão da tua própria casa, alguma coisa tu vai encontrar. E agora, se nenhuma dessas ideias te serviu, tu consegue ainda procurar ajuda acessando aqui esse QR Code na tela, onde tem uma equipe com uma consultoria completamente diferente que vai também te trazer esse guia, esse apoio para saber por onde começar para olhar também para o lado emocional e mudar toda a tua vida e a relação com o teu corpo. Consultório aberto. Essas são perguntas que eu trago lá da rede social do Instagram para responder para vocês aqui na TV. Por que estou mais irritada depois dos 40? Bom, muitas mulheres, depois dos 40 anos, elas entram na perimenopausa, no climatério, que com certeza vocês já ouviram falar. E isso inclui a privação de sono, a oscilação hormonal. Isso tudo faz com que a gente não entenda o que está acontecendo biologicamente. Responde também emocionalmente. Para vocês entenderem, homens que não vão passar pelo climatério, se ficar uma noite sem dormir, já acorda mal-humorado, mais cansado, e isso automaticamente implica aí no humor diário. Imagina vocês agora as mulheres que têm fogachos noturnos e que passam por isso periodicamente. É por isso que a irritação vem depois dos 40 e vem com tudo. Não é só a privação de sono, oscilação hormonal que começa a acontecer e uma série de outros exercícios internos metabólicos difíceis de entender, mas justificam sim essa irritabilidade. Por que a gordura acumula agora mais na barriga, nessa região abdominal? Bom, porque nessa fase ocorre uma redução de um hormônio muito importante, que chama estrogênio. É ele que regula e que diz onde a gente vai acumular mais gordura. Como nessa fase a mulher reduz muito essa produção hormonal, a tendência é que sim, acumule um pouquinho mais na barriga, na região abdominal. Essa é a justificativa, mas existe também uma solução. Exercícios físicos direcionados da forma correta, a alimentação normalmente de baixo índice glicêmico, isso faz com que a gente mantenha uma curva glicêmica um pouco mais baixa, porque nessa fase também acontece uma outra coisa. A gente tem sim um nível de produção insulínica diferente do resto da vida. Então, faz sim com que a gente acumule mais gordura na região abdominal e a solução para isso vem de dieta, treino e estilo de vida. Parece simples, não é tão fácil assim, porque precisa de uma estratégia correta e é para isso que a gente está aqui, para trazer a resposta e colocar na tua vida de uma forma muito prática e estratégica. O que uma mulher 40 a mais deveria comer todos os dias? Aqui, mulheres 40 a mais, priorizem proteínas, gorduras boas, gorduras de qualidade, principalmente alimentos ricos em cálcio. Não adianta suplementar cálcio sem indicação médica. A gente precisa de alimentos e de uma rotina que favorecem a absorção desse cálcio. Aqui, uma dieta prática de se fazer nessa fase da vida é a dieta mediterrânea. Ela vai priorizar proteínas de qualidade, peixe, ovos, carne vermelha, frango. Tudo isso faz parte da dieta mediterrânea e facilmente a gente consegue colocar na nossa rotina. Não gosta de ovo? Come carne. Não gosta de carne? Vai para o frango, vai para o peixe. Tem muitas possibilidades. Sou vegetariana, tem proteína de soja, tem proteína de ervilha, tem muitas fontes proteicas das quais a gente consegue utilizar. Gorduras boas, aqui entra boas fontes de ômega 3, castanhas, oleaginosas,
todas elas têm que fazer parte dessa rotina. E alimentos, sim, ricos em cálcio. Leite, não tenham medo do leite, iogurte, derivados dele, a não ser que tenha aí alguma intolerância e aí a gente age na exceção e não na regra. Leite não é inflamatório, também seria uma pergunta dessa caixinha, mas eu já vou responder para vocês, não é inflamatório para quem não tem problema nenhum com isso. Então, mulheres 40 a mais devem sim consumir, devem pegar sol, porque níveis elevados de vitamina D também ajudam na absorção do cálcio, que é muito importante nessa fase onde as mulheres naturalmente começam a perder massa muscular. Cerca de 1% ao ano aí depois dos 40 anos. Então é muito importante focar para que a gente tenha qualidade de vida, qualidade de comida e desses alimentos dos quais a gente não pode deixar de consumir. Sem contar, é claro, nas fibras, porque o intestino também vai gritar se por acaso errar a mão nas proteínas aí. Agora, quer saber como fazer isso de forma personalizada? Chama a equipe GL Vida Leve, que a QR Code está aqui na tela, vai ser um prazer te ajudar. Chegamos ao final de mais um programa, obrigada por estarem aqui comigo e lembrem-se, o primeiro passo para mudar toda a tua vida é entender o teu corpo e entender como ele funciona de uma forma equilibrada. Então, cuida dele, mas se precisar de ajuda para isso, a equipe GL Vida Leve está aqui para te ajudar. QR Code está na tela. Beijo!